O que é que há de comum entre cristãos e não cristãos? É que ambos têm alguma expectativa de que os problemas da humanidade serão solucionados. Mas, quando nós começamos a falar sobre os caminhos da redenção, sobre a maneira como isso vai acontecer, sobre a natureza da redenção, então o cristianismo toma um direcionamento distinto de qualquer perspectiva de redenção que possa existir entre a humanidade. E o que eu quero mostrar para vocês nessa manhã, ou a questão acerca da qual eu gostaria de falar nesta manhã, é exatamente sobre essa singularidade da fé cristã reformada no que diz respeito à expectativa de redenção. E eu vou fazer isso através de uma exposição, ou pelo menos usando como ponto de partida o texto que nós lemos no começo, de Gênesis capítulo 3, verso de número 15, que diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Como bom calvinista, eu quero apresentar 3 lições dessa passagem para vocês, 3 textos ou 3 ensinos diferentes a partir deste momento. A primeira coisa que eu gostaria que você entendesse e guardasse no coração nessa manhã é que a expectativa cristã de redenção está baseada em um fundamento singular. A expectativa cristã de redenção está fundamentada, baseada em um fundamento singular. Não existe, meus irmãos, nada mais importante quando a questão é a expectativa em relação ao futuro do que o fundamento. Imagine que você viaje para a casa da sua sogra, e aí você acorda para tomar o café da manhã, e quando você se senta à mesa, a sua sogra diz assim: olha, eu descobri que tomar um cálice de limão puro de manhã faz muito bem para a saúde. Você ouve aquele negócio e fala assim: será que isso é verdade? E ela insiste com você e diz: olha, se eu fosse você, eu passaria a tomar todos os dias um cálice de limão puro de manhã, porque isso vai fazer bem para a sua saúde. É bem provável que você talvez até tome um cálicezinho de limão puro para agradar sua sogra naquela ocasião, mas você não vai levar muito a sério aquilo que ela vai dizer. Vai entrar por um ouvido, vai sair por outro, e depois que você for tomar seu café longe da casa da sua sogra, possivelmente você não vai tomar um copinho de limão. Mas imagine que você está enfermo e vai a um médico extremamente conceituado. E esse médico extremamente conceituado diz a mesma coisa que sua sogra disse a você. Diz: olha, se você tomar um copinho de limão puro todos os dias pela manhã, isso vai fazer bem. Provavelmente você não vai ouvir o que o médico disse como a sua sogra te falou. Como você ouviu aquilo que a sua sogra te falou. E a pergunta é: por que você não vai ouvir as duas coisas do mesmo jeito? Porque uma pessoa, a menos que a sua sogra seja a médica bem conceituada, fala sem fundamento. Outra pessoa fala com fundamento, porque conhece, estudou e está habilitada a falar sobre o funcionamento do corpo humano. Entendam, irmãos, com a expectativa de redenção é semelhante. O que determina se um discurso de esperança é algo confiável, é algo verdadeiro, ou se ele é apenas um anestésico, uma espécie de fuga emocional temporária para as dores do mundo, é o seu fundamento. E o que eu quero que você entenda nessa manhã é que esse é o primeiro elemento de singularidade da expectativa cristã de redenção. Ela não se fundamenta nos desejos humanos. Ela não se fundamenta numa análise feita com perícia das circunstâncias. Quando o cristianismo diz, existe uma expectativa de redenção, ele não está fazendo só para dar vazão aos seus próprios sentimentos, não porque analisou a história e chegou à conclusão por meio de previsão que isto é possível, mas porque ele se fundamenta na palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, verso 15, registra uma promessa de redenção que foi feita pelo próprio Senhor.
Essas palavras que nós lemos aqui, elas foram proferidas por Deus no meio da proclamação de juízo posterior à queda, de maneira mais específica, a proclamação de juízo sobre a serpente, mas enfatizam de maneira extremamente significativa a misericórdia e a graça de Deus conduzindo o homem à redenção. Veja como é que Lutero falou sobre essa promessa e apontou o fato de que ela fala sobre graça e misericórdia, mesmo estando no contexto do juízo. Lutero diz o seguinte: essas palavras não são ditas por Deus por causa do diabo. Elas são ditas por causa de Adão e Eva, para que ouçam este julgamento e sejam confortados pela percepção de que Deus é inimigo daquele ser que infligiu tão severa ferida no ser humano. Aqui, graça e misericórdia começam a brilhar no meio da ira que o pecado e a desobediência despertara. Aqui, no meio das mais sérias ameaças, o Pai revela o seu coração. E este não é um pai que fica tão irado que abandona seu filho, mas um pai que aponta para uma libertação. Aliás, um pai que promete vitória contra o inimigo que enganou e conquistou a natureza humana. Por essa razão é que Gênesis 3,15 tem sido chamado historicamente por muitos estudiosos de o proto-evangelho, ou o primeiro evangelho, porque ela é a promessa ou a primeira promessa de redenção que nós encontramos na Escritura Sagrada.